partir do verso 1, tá, irmão? Vocês já sabem que eu gosto de fazer uma leitura um pouco mais extensa, então eu vou até o verso 14, ok? Estou usando a versão Almeida Revista e Corrigida, que diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, algumas versões, a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, algumas versões no plural, de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houverdes tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, eles disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém. Irmãos, a palavra que eu vejo nesse texto aqui, para nós começarmos a pensar, é propósito. Muitos livros acerca desse tema, faz parte do nosso dialeto do crentez, falarmos sobre propósito, termos propósito de vida, e é uma grande verdade. E aí, o que é propósito? Muita gente tem essa dificuldade de entender o que é propósito, como descobrir o seu propósito. Não é o meu objetivo entrar nesse, porém, mas uma definição que eu tenho, algo particular, sobre propósito. Vocês já sabem, eu gosto muito de estudar a origem de palavras, que eu acho que enriquece muito, ajuda a entender o que você está dizendo. E a origem da palavra propósito vem do latim. Propósito é a junção de duas palavras do latim: pro mais ponere. Pro mais ponere. O prefixo pro significa à frente. Toda palavra que começa com pro tem esse sentido. Protótipo é um tipo à frente do que a gente tem, é um protótipo, um tipo novo do que a gente está usando. Promessa, algo que você está falando agora que vai se cumprir à frente. Toda palavra que começa com pro tem a ver com estar à frente. E propósito é proponere. Ponere é pôr, colocar. Então, num sentido mais comum, o que é propósito? É aquilo que você coloca à frente. Em suma, é aquilo que você vai ocupar o seu futuro. Propósito é aquilo que você não se vê sem fazer até o final dos seus dias. Propósito é aquilo que você não consegue se enxergar sem fazer até o final dos seus dias ou até o arrebatamento da igreja. Sintetizando, propósito é aquilo que você vai dedicar o seu futuro a fazer. Aquilo que você quer fazer, que você tem o desejo de fazer, que Deus colocou no seu coração, seja em várias áreas. E a gente fala de propósito, às vezes as pessoas acham que propósito tem a ver só com vida ministerial, e não é. Talvez o propósito de Deus na sua vida envolva uma grande empresa, que você vai empregar milhares de pessoas, abençoar muitas vidas. O propósito pode ter a ver com a sua família diretamente. Então o propósito pode atingir várias áreas da vida. E por que eu estou falando isso? Porque aqui em Êxodo 3 é quando Moisés vai passar exclusivamente a viver o seu propósito. Moisés já tem o propósito, mas ainda não está o vivendo. E é muito interessante nós lembrarmos que aqui em Êxodo 3, Moisés tem nada mais, nada menos que 80 anos de idade. Não quer dizer que você só vai viver o seu propósito a essa idade, mas eu aprendo a lição aqui: nunca é tarde para começar a viver o meu propósito em Deus. Nunca é tarde.
E aí, entre o propósito, entre você entender que tem um propósito, você saber que tem um propósito e começar a viver desse propósito, tem uma lacuna. Essa lacuna chama-se tempo. Muitas vezes a pessoa já sabe que tem, outros não sabem, mas até a chamada, ou o chamado acontecer, para você começar a viver esse tempo do propósito, tem essa lacuna. Moisés já tem propósito, mas só aos 80 anos que ele vai começar a viver esse propósito. Isso nós damos o nome de chamada. Então, o Êxodo capítulo 3 fala da chamada, ou do chamado de Moisés. É quando Deus está dizendo, agora é o tempo de você viver aquilo que eu tenho para a sua vida. É tempo de você começar a exercer o seu propósito. E qual era o propósito de Moisés? Interessante nós falarmos isso aqui. Se você quiser me acompanhar, Êxodo capítulo 2, verso 1, está bem explícito aqui, interessante. Aliás, está implícito, mas você vai ver que é interessante. Êxodo 2:1, marca esse texto aí, inclusive a última quinta-feira da vitória que eu ministrei aqui, eu falei sobre isso, o nascimento de Moisés. E olha que coisa interessante, Êxodo 2:1. E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. Eu vou repetir a informação que eu dei da última vez. Por que isso aqui tem a ver com o propósito de Moisés? Está falando que o pai de Moisés e a mãe de Moisés eram descendentes de Levi, eram da tribo de Levi. Que diferença faz isso? É que Moisés era levita por parte de pai e por parte de mãe. Alguns eram só por parte de pai, outros por parte de mãe. Tanto Moisés quanto João Batista, você vai em Lucas 1, você vai ver que Zacarias e Isabel eram oriundos da tribo de Levi. Então Moisés e João Batista, por exemplo, eles tinham o sacerdócio na veia 100%, DNA completo. Porque tanto pai quanto mãe era tanto pai e mãe tribo de Levi. E quando você chega em Gênesis 29, verso 34, Levi foi o terceiro filho de Leia com Jacó. E era comum naquele tempo dar nomes com simbolismos, nomes proféticos aos filhos. E todo mundo sabe que Leia queria o amor de Jacó. Jacó amava Raquel e Leia queria o amor de Jacó. E quando ela dá esse terceiro filho a Jacó, ela põe o nome dele de Levi, aquele que une, ou unir-se-á. Porque ela estava dizendo o seguinte, esse menino vai me unir ao meu amado, vai unir o meu amado a mim. Então o que é um levita? É aquele que une o amado à amada e a amada ao amado. Quando você está no altar ministrando como um levita, quando você está na igreja fazendo o seu trabalho, usando um termo comum que a gente diz, sendo levita, o seu papel é esse, é o quê? É unir a noiva ao noivo, é unir o amado à amada, é unir a igreja ao Deus da igreja. E qual o propósito de Moisés, sendo levita? Nós vamos ver isso aqui na prática, por quê? Porque quando Moisés nasce, já são 4 séculos de Israel distanciado de Deus, sem ter experiência com Deus. 70 descendentes de Jacó chegaram no Egito, agora são 3 milhões de pessoas aproximadamente, que ainda não conhecem Deus, não têm experiência com Deus. E Moisés vai ser esse libertador, esse aproximador, esse levita que vai colocar Israel em contato com Deus e Deus em contato com Israel. Esse é o propósito de Moisés. Só que, como eu disse aqui, entre você ter o propósito e viver o propósito, há uma lacuna. Moisés, ao nascer, todos nós sabemos, aprendemos na escola bíblica dominical, quando criança, colocado no cestinho de juncos, é adotado pela filha de Faraó, que ainda contrata a própria mãe do Moisés, Joquebede, para criar um menino, com auxílio emergencial e tudo. E aí tem um negócio muito interessante que eu citei na quinta da vitória, só estou relembrando, que é Êxodo 2:10. E sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou e chamou seu nome Moisés, e disse, porque das águas eu tenho tirado. Repare isso aqui, quem deu o nome a Moisés não foi a própria mãe, foi a filha de Faraó. Quando ela achou o garoto, ela não ia amamentar, uma princesa egípcia, seria um assinte ela amamentar um escravo, então ela paga alguém, e a própria mãe, todo mundo conhece os bastidores, vai cuidar do garoto. E o texto diz que quando ele já é grande, que ele recebe o nome, e o termo já grande aqui, se você for pesquisar no termo, na língua original, no hebraico, aponta para um adolescente. Então Moisés, quando recebeu o nome, já tinha uma certa idade. A gente vê em Êxodo 2:1 que ele já tem um propósito, só não tem nome, e eu aprendo a lição com isso aqui, melhor do que ter nome é ter propósito. Por quê? Porque nome não gera propósito, mas propósito gera nome. Quando você se preocupa mais com o seu propósito do que com o seu nome, o nome vem a reboque. Quer ver a prova? É José no Egito também. Quando o faraó tem os sonhos que ninguém consegue interpretar, o copeiro diz para Faraó, Faraó, lá no cativeiro, lá no cárcere, tem um jovem hebreu que interpreta sonho. Olha que coisa linda. O copeiro não lembrou do nome de José, mas lembrou do propósito dele, interpretar sonho. Então, melhor do que ser lembrado pelo nome é ser lembrado pelo propósito. Só que quando você cumpre o seu propósito, o nome vem a reboque. Um aleluia baixinho aqui na esquerda, um glória a Deus na galeria lá na direita. Eu vou repetir. Porque muitas vezes a gente fica mais preocupado com o nome do que com o propósito. Não, cumpre o seu propósito, no tempo certo Deus faz o nome aparecer.
Até porque o nome que tem que aparecer não é o seu, é o dele. Então cumpre o seu propósito para que o nome dele seja glorificado. E o seu vem a reboque. Então a gente já entendeu aqui, eu vou ser muito rápido, Moisés já tem um propósito, agora falta viver esse propósito. E entre esse tempo de se ter o propósito, viver o propósito, nós temos os percalços, as dificuldades, os reveses que a vida nos oferece, muitos, nós mesmos os procuramos. É o que acontece com Moisés, Êxodo capítulo 2, verso 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas. E viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos, e olhou a uma e outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu na areia. E aí o texto segue, eles descobrem o erro de Moisés, e Moisés agora tem que fugir para a terra de Midian, porque Faraó ficou sabendo desse crime que Moisés cometeu. Aí quando você vai em Atos capítulo 7, no discurso de Estevão, você descobre que Moisés, quando foge do Egito, ele tem 40 anos. E vai passar mais 40 em Midian. E aí aos 80 ele é chamado por Deus para começar a viver o propósito, que é guiar o povo até Canaã. E aí tem uma frase de Moody, que eu acho muito interessante. Moody, certa feita, disse que Moisés passou 40 anos pensando que era alguém. Depois passou mais 40 anos descobrindo que não era ninguém. E os últimos 40 aprendendo o que Deus faz com ninguém. E o que aconteceu aqui em Êxodo 2, verso 11 e 12? A partir do 11, escute isso aqui. Pelo menos a interpretação que eu faço para aplicar para nós, para aplicar a nossa vida aqui essa noite. Moisés fez, ele cumpriu o seu propósito, do jeito errado, no tempo errado, da maneira errada. Qual era o propósito de Deus para Moisés? Libertar hebreu da mão de egípcio. Libertar hebreu da mão dos opressores. E Moisés, quando passou entre seus irmãos e viu um hebreu sendo oprimido por um egípcio, o chamado falou mais alto, o propósito falou mais alto. Qual era o propósito? Libertar hebreu da mão de egípcio. E aí Moisés comete um erro, por quê? Porque ele fere um egípcio para liberar um hebreu. Só que o chamado de Deus para Moisés não era liberar um hebreu da mão de um egípcio, era liberar todos os hebreus da mão de todos os egípcios. Segundo erro, não era Moisés quem faria justiça contra os opressores, era Deus. E todas as vezes que eu tento fazer a minha própria justiça, alguma coisa dá errado. Porque a nossa justiça, Isaías quem fala, é trapo de imundícia. Agora a justiça de Deus, essa não falha. Moisés escondeu o egípcio na areia, Deus ia esconder no Mar Vermelho. Então quantas vezes por causa da precipitação nós aumentamos o tempo de começar a viver o propósito? Por causa desse erro de Moisés, Moisés tem que ir para Midian. Eu não vou pedir para você repetir, mas guarda isso aí, Midian, o significado de Midian é aflição, terra de aflição. Moisés passou 40 anos na terra da aflição porque se precipitou. Porque feriu um egípcio e enterrou na areia. E quantas aflições eu e você poderíamos ter evitado se não nos precipitássemos? Vocês estão aí? Então Moisés, por causa de um hebreu, eu vou usar o termo aqui que me vem a língua agora, ele atrasa o propósito 40 anos, por causa de um hebreu. E o chamado de Deus é para que ele libertasse todos os hebreus. Aprenda isso, irmão, quantas vezes por causa do pouco nós perdemos o muito. Uma das lições mais importantes que eu aprendi sobre isso é com José. Desculpa, eu vou usar José de novo. Gênesis 42, verso 8. Os irmãos de José descem para o Egito na época da fome. Olha isso aqui. E eles veem José e não reconhecem José, mas Gênesis 42, 8, se eu não me engano, diz que José os reconhece se eles o reconhecerem. Ou seja, os 10 irmãos que venderam José foram para o Egito comprar alimento na época da fome. José os reconheceu, mas eles não reconheceram José. Por quê? É aquele velho adágio popular, quem bate esquece, mas quem apanha lembra. José quando viu falou, conheço. Só que José poderia ter feito o quê? Ter se revelado para eles e ter cantado sabor de mel. Quem me viu passar na prova não me ajudou. Mas o que José fez? José não se revelou. Eu estava pensando sobre isso, pastor. José, quem são aqueles 10 que estão encontrando José lá? Os mesmos que venderam. Porque Benjamim não estava em Gênesis 37 na hora da venda. Benjamim é o filho da mão direita. Benjamim sempre esteve junto do pai. Então José, quando viu os 10 pessoas, foram os 10 que me venderam, vou me revelar. Mas José fala, não vou me revelar agora. Ele prende Simeão e fala, só volta aqui quando vocês trouxerem Benjamim. Aí quando Benjamim veio, 1 ano depois aproximadamente, Gênesis 45, aí está os 11 na mesa. Aí José fala, agora eu vou me revelar. Mas por que José espera Benjamim chegar, se Benjamim não estava lá quando ele foi vendido? Guarde o que eu vou lhe dizer, porque nos 2 sonhos de José,
nunca foi 11, nunca foi 10 feixes de trigo, nem 10 estrelas, sempre foi 11. Então tem hora que parece que é a hora, mas não é. Deus não faz download de 90%. Vai ter situações que você vai pensar assim, é a hora de eu viver o que Deus tem para mim. Deus vai dizer, segura mais um pouquinho. Falta Benjamim. Moisés olhou e falou, é a hora de eu viver meu propósito. Eu falei, calma aí, Moisés, não é libertar um hebreu da mão de um egípcio, é libertar todos os hebreus. Aí Moisés comete mais um erro, enterra o cara na areia. Eu tive o privilégio de alguns anos atrás, levar minha família ao Rio Grande do Norte, a Natal. Tirei alguns dias de férias lá, pregador quando fica de férias prega também, não sei o que é isso. E aí nós temos um irmão lá, não sei se ele ainda está na nossa igreja, acredito que sim, irmão Jânio. E ele tinha um bug, fazia o passeio com o pessoal lá, e ele me levou no passeio com a minha família, ele te pergunta, você quer com emoção ou sem emoção? E eu, mineiro, curioso, quando ele começou a descer nas dunas com o bug, ele falou, tem que dirigir esse trem. Eu falei, irmão Jânio, deixa eu dirigir esse bug. Ele falou, não pode, pastor. Eu falei, mas deixa, ninguém vai ver, estou igual Moisés, ninguém vai ver. Deixa eu dirigir. Ele falou, não, vou explicar para o senhor por que você não pode dirigir. Porque as dunas mudam de lugar por causa do vento. Então o senhor tem que conhecer bem o terreno, porque talvez você vai descer num lugar aqui que tem uma pedra, uma árvore, o senhor não conhece, e de um dia para o outro, o vento tira a areia do lugar. Aqui foi o erro de Moisés, enterrou o egípcio na areia, só que a areia o vento leva. Não dá para jogar areia em cima dos nossos problemas, porque o tempo revela. Só tem uma coisa que perdoa o pecado, não é areia, é o sangue precioso de Jesus de Nazaré. Não dá para jogar areia em cima dos nossos erros. E aí tem um adágio popular, que eu não gosto muito dele, que a gente diz que o tempo resolve tudo. Eu prefiro aplicar de maneira diferente. Eu acredito que o tempo revela tudo, não resolve tudo. Porque o tempo não cura um câncer, ele revela um câncer. O que cura o câncer é o tratamento que você faz ao longo do tempo. Então se você colocar só na conta do tempo, o tempo vai passar, vai piorar, vai revelar o egípcio e você vai ter que ir para Midian. E quanta gente está vivendo aflição agora, está em Midian porque jogou areia em cima do egípcio. Resultado, no outro dia, Moisés vai passar lá, tem 2 hebreus brigando agora. Quando Moisés vê os 2 hebreus brigando, Moisés diz, vocês estão brigando, vai tentar separar. Um vira para Moisés e fala, vai fazer comigo igual fez com o egípcio? Porque ingrato é assim, você ajuda, depois ele fala, não te pedi nada. Ninguém mandou você libertar ninguém ontem, vai fazer comigo agora? Aí a notícia chega, o que Moisés tem que fazer? Tem que fugir para Midian. E aí quando ele chega lá, ele se enamora, vai casar com Zípora, vai tornar-se pai e vai virar pastor de ovelhas durante 40 anos. E eu sei que você sabe disso, só vou te relembrar que pastor de ovelha era um pária da sociedade naquela época. Pastor de ovelha não era um trabalho bem visto, não. Agora que coisa linda, quando Jesus nasce, os anjos aparecem levando a notícia para os pastores de Belém. Ali já era uma demonstração do que é o evangelho, alcançar os inalcançáveis. E aí Moisés vai passar 40 anos apacentando as ovelhas do sogro, nem dele eram, do sogro. Agora imagina comigo a quantidade de frustrações que Moisés tinha consigo, as mazelas na alma, no coração de Moisés. Por quê? Porque um dia Moisés teve tudo. Estevão, no seu discurso em Atos 7, ele afirma que Moisés foi instruído com toda a ciência do Egito. Quem estuda história aqui sabe o que eu vou dizer. O Egito sempre esteve à frente do seu tempo, na medicina, na matemática, na astronomia, na engenharia civil. O Egito sempre foi uma potência, e Moisés foi educado 40 anos nisso tudo. E agora passa 40 anos apacentando ovelhas. Irmão, difícil não é você ter, é você manter. E quando você tem e perde, aí o negócio fica complicado. Irmão, andar numa BMW é bom demais. O problema é voltar para 1.0. E nada contra 1.0 não, irmão. Um dia brigaram comigo por causa disso. O que você tem contra 1.0? Nada, já tive um monte. Nada, é só para você ter uma noção. Você anda num carro potente, depois pega um carro menos potente, eu acelero, mas não anda. Então Moisés já teve tudo e agora não tem nada. Nem as ovelhas são dele, são do sogro. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque quantas aflições eu e você poderíamos ter evitado se não nos precipitássemos. Muita gente perdendo muito por causa do pouco. Quem sabe tem pessoas me ouvindo aqui essa noite, na galeria, aqui na nave da igreja, que essa palavra está se vestindo como uma luva na vida dele.
Você está pensando em atitudes que você tomou e está dizendo, se eu não tivesse feito isso, a história poderia ser diferente. Mas graças a Deus, que o Deus de Moisés continua mudando histórias. Aí Moisés passa 40 anos apacentando as ovelhas do sogro. Êxodo capítulo 3, verso 1. E quando ele está apacentando as ovelhas do sogro, atrás do deserto de Midian, só uma informação importante, o verso 1 diz que ele foi a Horebe, um monte de Deus, mas o texto foi escrito depois do episódio. Então Moisés cita, o próprio Moisés quem está escrevendo, ele fala, um monte de Deus, mas essa vai ser a primeira manifestação de Deus nesse monte. Então Moisés está escrevendo depois do episódio, para dar uma referência onde Deus apareceu para ele, ele falou, foi no monte de Deus, mas aqui o monte ainda não era de Deus, era monte em terra de Midian, era monte em terra de aflição, era um monte numa terra idólatra, porque Midian não cultuava o Deus de Israel. E Moisés passa 40 anos lá, e um dia ele está apacentando as ovelhas atrás do deserto. Irmão, se no deserto já é tenso, imagina atrás dele. Moisés está no ermo, apacentando as ovelhas. Aí de repente Moisés percebe que uma sarça está queimando e não se consome. E aí tem um monte de explicação para isso. Há quem acredite que a seiva da sarça é inflamável, que a folha. Tem um monte de explicação para isso. Mas o fato é que o que chama a atenção de Moisés não é a sarça queimar, é ela não se consumir. A sarça é uma planta oriunda daquela região do Mar Morto, só lá que tem. E Moisés percebe a sarça queimando, eu imagino, conjecturo eu, apacenta uma ovelha, quando volta a sarça está queimando, cuida de outra ovelha, quando volta a sarça está queimando. Moisés olha no relógio e fala, já era para ter consumido, por que não consumiu? Aí quando Moisés se aproxima, o texto diz que o anjo do Senhor brada com ele. Repare que anjo está com A maiúsculo, é um indicativo, é uma teofania, é o Cristo no Antigo Testamento. É o mesmo anjo que lutou com Jacó no Val de Jaboque. É o mesmo anjo que Manoá perguntou, qual o seu nome? Ele disse, por que você pergunta se sabe que é maravilhoso? É o mesmo anjo que desceu para falar com Gideão e recebeu a oferta de Gideão, porque anjo não tem autoridade para receber a oferta, só sacerdote. Era o Cristo no Antigo Testamento. Moisés, quando vê a sarça não se consumir, que Moisés se aproxima, Deus brada, Moisés, Moisés. E ele diz, eis-me aqui. E aí a história dá uma guinada extraordinária. O verso 5 diz, Deus falando com Moisés, não te achegues para cá, porque no verso 4 Moisés falou, vou me aproximar. Quando Moisés está se aproximando, Deus fala, Moisés, Moisés, tira a sandália do seu pé, porque a terra é santa. Quando Deus viu que Moisés ia chegar perto, Deus falou, tira a sandália, porque a terra é santa. Eu sei que a máscara incomoda, se você puder me ajudar, eu te agradeço. A terra é santa. Agora, que terra é essa que Deus está falando que é santa? É terra de Midian, é terra de aflição. Só que quando Deus desceu, ela ficou... Então, mais importante do que a terra que você está, é quem está na terra contigo. Você pode estar no lugar mais inóspito do planeta, se Deus descer lá, vira terra de milagre, vira terra santa, vira terra de presença de Deus. Ei, eu vou liberar a palavra, recebe aí. O negócio pode estar complicado na sua casa, no seu trabalho, na sua rua, mas se Deus descer, a terra fica santa, vira terra de milagre. Ele muda a geografia do lugar por sua causa, da presença dele para falar contigo. Aleluia! Você crê que essa noite de domingo é profética? Deus vai mudar histórias de muitas geografias da sua vida. Isso. Aleluia! Quando Moisés se aproxima, Deus fala, tira a sandália. Era terra de aflição, mas agora eu desci, é terra santa. Eu estou santificando a terra. E aí por que Deus manda Moisés tirar a sandália? 3 aplicações é que eu vou extrair, já estou caminhando para o final. Quando Moisés está se aproximando, Deus diz, tira a sandália. Por que tira a sandália? Vamos lá. Eu tive o privilégio de ir ao Egito em 2018. Fui ao Museu do Cairo. E durante o tour no museu, tem o trono de um faraó. Não me pergunte qual dinastia, eu vou ficar te devendo, porque são muitas, eu não decorei o nome. E esse trono está dentro de uma redoma de vidro, que é todo de ouro. E lá, cunhado no ouro, esculpido no ouro, tem a imagem de um faraó dando a sandália para uma mulher. Quando eu vi aquilo, eu chamei o guia da caravana, imediatamente eu saí e falei, Saíde, me ajuda. Eu estou vendo aqui que o faraó está tirando a sandália e dando para uma mulher. Por que ele está fazendo isso? Aí eu saí de um egiptólogo.
não crê no nosso Deus, mas um cara entende muito de costume egípcio, além de ser egípcio, egiptólogo, morou no Brasil 8 meses, fala português fluentemente. Ele falou: pastor, vou te explicar por que ele está tirando a sandália. Porque é costume entre os egípcios, quando você encontra alguém melhor do que você dá a sandália para ele. E Moisés passou 40 anos no Egito. Deus está usando com Moisés uma linguagem que ele entende. Quando Moisés se aproximou, ele falou: tira a sandália, porque agora você encontrou um que é melhor do que você. Até hoje, Moisés, você tem 80 anos e pensa que manda no seu nariz. Você encontrou um que é maior do que você, tira a sandália. Não entra calçado na minha presença, Moisés. Aleluia, aleluia. Por que tira a sandália? Porque a sandália fala de senhorio. Se você se lembrar de Boaz remindo Ruth, ele vai para a porta da cidade e troca sandálias com os anciãos. Porque trocar sandálias está trocando autoridade. Eu estou me submetendo a você, a sua autoridade, você submete a minha, trocar a sandália. Lucas 15, quando o filho pródigo volta para casa, uma das primeiras ordens do pai, coloca aí o anel no dedo dele, veste nova e sandália. Por quê? Porque só andava descalço quem era escravo. Quem era senhor andava calçado. Então o filho pródigo voltou como escravo, o pai falou: não, devolve o senhorio para ele. E Moisés está 80 anos pensando que manda no nariz, fazendo o que quer, enterrando quem quer, indo para onde quer. Mas quando ele se aproximou de Deus, ele falou: tira a sandália, porque aqui você é servo. Aqui você não manda no seu nariz, não. Tira a sandália por quê? Mais uma. Termina de arrumar a casa, passa o pano legal lá, e vem alguém e entra de sandália. É uma batalha, né, irmão? Em tempo de Covid, então. Por que a gente não entra calçado em certos ambientes? Porque o calçado leva resquício do lugar de onde você veio. Por isso que Jesus falou para os discípulos: quando vocês chegarem numa cidade e não quiserem receber vocês, sacudam a poeira do sapato. Não leva nem a poeira daquele lugar, porque eu não quero resquício de incredulidade. E Moisés está entrando na presença de Deus, dizendo: Moisés, arranca a sandália, porque você não vai trazer resquício da sua velha história. É um novo tempo para você. Eu vim liberar uma palavra para alguém que eu não sei quem é, mas Deus está dizendo: é um novo tempo, e você não vai trazer resquício daquilo que ficou para trás. Sabe o egípcio na areia? Sabe os erros que você cometeu? Sabe as frustrações? Sacode a poeira. Você vai entrar de pés descalços na presença de Deus. Eu estou declarando aqui: você não vai trazer resquício de frustração para a presença de Deus. Aqui é lugar de ser curado, restaurado e ter a vida transformada. As coisas velhas se passam, tem algo novo de Deus para a sua vida. Quem está comigo nessa palavra? Deixa eu ver. Você não vai entrar calçado na presença de Deus. Não traga resquício, Moisés. Aí tem mais um detalhe, pastor. Por que tira a sandália? Porque por mais confortável que seja o sapato, pastor Dilton, a sola é artificial. Esse All-Star aí é top. Isso aqui você não compra o par, pastor, a gente compra o pé. Por mais confortável que seja esse sapato do pastor Dilton, estou brincando com ele porque ele dá liberdade para isso, tá, irmão? A sola é artificial. Aí Deus fala: tira a sandália. Por quê? Porque na minha presença eu não quero artificialidade. Não quero adoração artificial, eu busco verdadeiros adoradores. Não quero pregação artificial, eu quero gente que busca, que estuda, que corre atrás. Eu não quero nada artificial, eu quero coisa natural. Arranca a sandália do seu pé, deixa a artificialidade para lá. Mostra quem você é diante de Deus. Por que tira a sandália? Essa foi direto no meu coração quando eu estava lendo esse texto, estudando esse texto. Por que tira a sandália? Porque tem 3 solas aqui nesse texto. Tem a sola do pé, a sola do sapato e o solo da terra. Vou repetir. Tem a sola do pé, a sola do sapato e o solo da terra. E o solo do sapato, a sola do sapato impede o contato da sola do pé com o solo da terra. Uma pergunta que eu te faço: de qual solo nós viemos? Da terra. Então quando a gente anda muito calçado, a gente esquece de onde veio e para onde vai. Aí, de vez em quando, Deus diz: tira a sandália da arrogância, da prepotência, da altivez.
Lembra que você veio do pó, vai voltar para lá e não vai levar nada contigo. Arranca a sandália, arranca a sandália. Talvez Deus nos trouxe aqui essa noite para dizer: ei, até hoje você pensou que podia do seu jeito. Tira a sandália, sou eu que estou no controle. Eu sou o dono da vida. Se eu não estiver no controle, não tem nada para você. Arranque a sandália. Aleluia. Quem pode me ajudar a adorá-lo aqui essa noite? Tire a sandália, Moisés. Pisa aí na terra, lembra de onde você veio, lembra quem você é. Aí quando Moisés entra diante de Deus, verso 6, Deus diz: eu sou o Deus de teus pais. Olha que coisa linda. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O Deus que chama, Deus de Abraão. O Deus que cumpre promessa, o Deus de Isaac. O Deus que muda a história, Deus de Jacó. Só que não tem lógica Deus usar o nome Jacó, porque em Gênesis 32 Deus já tinha mudado o nome de Jacó para Israel. Por que Deus cita o nome que ele mesmo tinha mudado? Detalhe, na tríade patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó, Abraão teve o nome mudado e Jacó também. O único dos três que Deus não mudou o nome foi Isaac. Por que muda o nome de Abraão, muda o nome de Jacó, mas não muda o nome de Isaac? Porque o nome de Abraão foi o pai quem deu, Deus mudou. O nome de Jacó foi o pai quem deu, Deus mudou. O nome de Isaac foi Deus quem deu. E aquilo que Deus nomeia, ninguém tira o nome. Então se foi Deus que deu o nome, fica tranquilo que ninguém vai tirar. E por que Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó? Era para Deus dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Mas por que Deus diz: sou o Deus de Jacó? Porque Deus está falando com um homicida. Deus está falando com um homem cheio de problemas. Um cara de 80 anos frustrado, que um dia teve tudo, agora não tem nada e se culpa por aquilo que aconteceu. Aí Deus fala: fica tranquilo, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, mas eu também sou o Deus de Jacó. Deus de Abraão, eu sou o Deus dos homens que não temem. Eu sou o Deus dos homens que rumam ao desconhecido. Eu sou o Deus dos homens que tem coragem de subir o Moriá. Eu sou o Deus dos homens que tem coragem de levantar o cutelo sobre o filho no altar. Eu sou o Deus de Abraão. Mas eu também sou o Deus de Isaac, daqueles que não desistem de cavar poços, mesmo quando estão entulhando. Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus daqueles que não descem para o Egito quando eu mando não descer, aqueles obedientes. Eu sou o Deus de Isaac, aqueles que deitam no altar e veem o cutelo de baixo para cima. Mas eu também sou o Deus de Jacó, que mentiu, que enganou, que trapaceou, mas me encontrou no Val de Jaboque. Glória a Deus por isso. Tem gente no nosso meio que não sabe qual é o gosto da nicotina. Glória a Deus por isso, porque nasceu no Evangelho. Tem gente no nosso meio que nunca experimentou uma vida alcoólica. Glória a Deus por isso, nasceu no Evangelho. Uma vida limpa, ilibada, extraordinária, sua caminhada, sua trajetória diante de Deus. Mas aqui também tem gente que se parece com Jacó, que um dia errou, que um dia enganou, que um dia mentiu, que olha para si e fala: quem sou eu? Mas Deus falou: te peguei no vale, mudei seu nome, mudei a sua história. Deus está falando com um homem que precisa ter a história mudada. Então Deus não fala assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, mas eu também sou o Deus de Jacó. Sou o Deus que muda a história de qualquer pessoa. Sou o Deus que transforma qualquer pessoa. Moisés, se eu mudei a história de Jacó, eu vou mudar a sua história também. É por isso que o salmista diz que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Quem se identifica com o Deus de Jacó, quem foi transformado pelo Deus de Jacó, quem foi perdoado pelo Deus de Jacó, me ajude a adorá-lo aqui. Eu também sou o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, é o primeiro véu que Moisés usa.
o véu da vergonha, da timidez, porque diante da face de Deus a minha tem que desaparecer. Isaías 6, até os serafins cobrem o rosto. Quem sou eu para entrar de cara limpa? Moisés cobre o rosto. Aí versos 7, 8 e 9, Deus fala o seguinte: eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor e conheci as suas dores. E no verso 8, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para levar para uma terra que mana leite e mel, e vou colocar eles no lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Aguça o ouvido. Olha o que Deus fala. Pega esses 3 verbos aqui, ó. Prepara uma mensagem e prega. Ouvir, ver, ouvir e conhecer. Tenho visto, tenho ouvido e conhecido. Como o pastor Dilton na oração inicial aqui falou, e eu falei, é confirmação de Deus. O nosso Deus vê, ouve e conhece. Essa é a melhor parte, que Ele não só vê e ouve, Ele também conhece. Porque eu estou te vendo e estou te ouvindo. Agora conhecer a sua história eu não conheço. Deus, além de te ver, de te ouvir, Ele te conhece. Ele conhece as suas aflições. Ele conhece as suas dores. Se você fizer aqui uma exegese rápida, ligando esse verso de número 7 ao verso 16, olha o que Deus fala no final do verso 16, mesmo capítulo 3, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Deus fala com Moisés, Moisés, fala com o povo que eu os visitei no Egito. Pensa nisso aqui, irmão, os homens amassando barro para Faraó e Deus visitando eles na aflição. Estou passando para ver, estou vendo cada chibatada, estou ouvindo cada afronta. Fica tranquilo que eu estou vendo, está chegando a hora de eu mudar a história. Escuta, Deus ouviu aquela oração que você fez na pia da sua cozinha hoje. Lembra quando você estava sozinho no carro, pensou que não tinha ninguém com você? Deus estava lá, Ele viu, ouviu e conheceu. Sabe aquela conversa que só estava você e outra pessoa, mas você foi envergonhado demais, você foi muito humilhado? Só estava você e outra pessoa, mas quando você lembra, você fica rubro até hoje de vergonha. Deus está dizendo, não tinha ninguém lá, eu estava lá, eu conheci, eu vi a humilhação. Sabe aquele áudio que chegou no zap que ninguém ouviu, só você? Deus está dizendo, eu ouvi também, e está chegando a hora de eu mudar a sua sorte. Eu sou Deus que vejo, sou Deus que ouço, mas também sou Deus que conheço. Eu conheço a sua aflição, eu conheço. Eu conheço. E aí no verso 8, Deus cita alguns povos que vai tirar de Canaã para colocar os hebreus. Os cananeus, os ferezeus, os eteus, os jebuseus, os amorreus. Depois você pega esse texto aqui, irmão, e vai lá para Gênesis 15. Minha mãe, minha primeira professora de hermenêutica. Sem ela saber o que é hermenêutica, nem eu. Que arte de interpretar texto bíblico, minha mãe me ensinou muito cedo. Meu filho, nada na Bíblia está por acaso. Deus não ia ocupar uma linha desse livro sagrado colocando alguma coisa em vão. O que esse verso 8 tem a ver com o contexto? Vai para Gênesis 15, quando Deus fez uma aliança com Abraão, Deus falou, a sua 4ª geração volta para cá, e eu vou colocar para fora daqui o eteu, o jebuseu, o cananeu, o amorreu. 400 anos depois, Deus repete a mesma coisa para Moisés. Sabe o que Deus está dizendo no verso 8? Eu vejo, eu ouço, eu conheço, e está chegando a hora de eu cumprir a promessa que eu fiz há anos atrás. Aí Deus fala, vou te enviar, Moisés. Verso 11 e 12. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus falou, eu vou te enviar lá. Você vai tirar o povo, você vai trazê-los para cá. A maior prova que eu estou contigo é que você vai cultuar, você vai me cultuar nesse monte que eu estou falando contigo. Você vai voltar para cá com o povo. Não vai voltar sozinho, não, vai voltar com o povo. Então Moisés, vai libertar o povo. Moisés vira para Deus e fala, Senhor, quem sou eu? Como se Deus não conhecesse. Nós temos essa mania de querer justificar para Deus quem nós somos, como se Ele nos chamasse sem nos conhecer. Você acha que Deus te chamou para te conhecer? Eu vou conhecer Ele agora, eu vou chamar para... Não, Deus já te conhece. O salmista disse, Ele me formou no ventre da minha mãe. Meus ossos Ele teceu como se fosse costura. Deus já te conhece. Deus está te chamando apesar das suas imperfeições, apesar das suas debilidades, apesar das suas dificuldades, Moisés. Eu estou te usando. Moisés vira para Deus e fala, Senhor, quem sou eu para que vá? E eu fico encantado com a resposta, porque Deus podia dizer que era Moisés. Claro, Deus sabe de tudo. Deus podia ter puxado a capivara de Moisés. Quem é você? Fujão, homicida, brigão. Vou dizer quem você é, Moisés. Você é tudo isso aqui. Mas quando Moisés fala, quem sou eu? Deus não diz quem Moisés é. Deus fala o seguinte,
Quando Moisés fala, quem sou eu? Deus diz no verso 12, eu serei contigo. Senhor, quem sou eu? Eu serei contigo. Moisés, a credencial que vai mandar no Egito não é a sua. Quem sou eu para cumprir esse propósito? Não é você, é quem está contigo. Eu serei contigo. Você é falho, você é pequeno, você tem debilidades, você tem defeitos, mas eu serei contigo. Eu vou liberar uma palavra aqui. Você crê que vai viver o tempo do propósito de Deus na sua vida? Sabe por que você vai conseguir cumprir o seu propósito? Porque apesar das nossas limitações, apesar das suas limitações, Deus é contigo. Eu serei contigo. E aí Moisés vira para Deus e fala, tá bom, Senhor. E quando eu chegar lá e falar com os filhos de Israel, o Deus de vossos pais me enviou para libertar vocês. Eles vão me perguntar, qual Deus? Eles foram criados no politeísmo. O Egito tem deuses de tudo quanto é jeito. O que eu vou dizer para eles? Quando perguntarem quem me enviou, o que eu falo? Deus. Então me tira só essa dúvida, qual o seu nome? Porque a coisa mais importante que um ser humano tem é o nome. Você quer criar empatia numa conversa? O nome da pessoa. Quer ver um negócio que eu faço? Eu vou passar no pedágio às vezes. Aí está lá naquele placar luminoso o nome do atendente. Aí eu chamo a pessoa pelo nome, fulano de tal, você me conhece? Não está ali o nome. Aeromoça, piloto de avião, qualquer lugar que tem uma pessoa com crachá, olha o nome. O obreiro que te ajuda aí, olha o nome dele, chama ele pelo nome. Que empatia, porque primeiro, duas palavras que você aprendeu. As duas primeiras palavras que você aprendeu, seu nome e o não. Fulano, não pode. Vai mexer na tomada, não pode. Então você cresceu ouvindo não e seu nome. Falou não, chama a sua atenção. Falou seu nome, chama a sua atenção. E Moisés está dizendo, Deus, eu quero saber qual é o seu nome. O que é que eu vou dizer lá quando me perguntarem quem enviou? Aí Deus fala, quer saber meu nome, Moisés? Sim, Senhor, eu vou cumprir o propósito, mas e o nome? Aí Deus fala, vou te dizer meu nome, anota aí, Moisés. R.E. Asher, R.E. Eu sou o que sou. Eterno, autoexistente, imutável. Moisés, hoje você é resultado de quem era, e amanhã será resultado de quem é. Eu não, eu sou. Isaías 43:13, antes que houvesse dia, eu sou. Não tinha sol nem lua, eu sou. Não tinha noite nem dia, eu sou. Não tinha domingo, segunda e terça, eu sou. Não tinha janeiro, fevereiro e março, eu sou. Você está preocupado com um dia, Deus está dizendo, antes que houvesse dia, eu sou. Eu sou. Moisés, eu sou. E aí, tem uma variação na tradução, uma vertente de tradução que é muito interessante. Quando Deus diz para Moisés, eu sou o que sou, Deus estava dizendo para Moisés o seguinte, eu sou o que você precisar que eu seja. Eu não sou o que você quer, eu sou o que você precisa. Como assim? Moisés, você não me conhece no primeiro encontro. Vou repetir, Moisés, não dá para me conhecer no primeiro encontro. Não dá. Oséias 6:3, conheçamos e... Vou te dizer um negócio aqui, nós vamos para a eternidade, que a trombeta vai tocar, a igreja vai subir. Nós vamos passar a eternidade com Deus e não conheceremos na sua totalidade, porque Deus é insondável. Nós vamos nos surpreender com Deus todos os dias. Como é que você quer conhecer no primeiro encontro? Deus está dizendo, então Moisés, vai, porque no meio da situação eu vou me revelando. Fala para o povo que eles vão me conhecer na trajetória. É igual a Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Por que, Abraão? Eu não vou me revelar para você lá e nem aqui. É quando você vai caminhando que eu vou me revelando para você. Como assim, pastor? Vou melhorar. Fala para o povo, Moisés, se tiver sede, eu sou a água. Se tiver fome, eu sou o pão. Se tiver sem saída, eu sou a porta. Se precisar de provisão, eu sou o provedor. Se tiver na guerra, eu sou o Senhor dos exércitos. Se tiver no começo, eu sou o alfa. Se tiver no fim, eu sou o ômega. Se for ovelha, eu sou o pastor. Se for ramo, eu sou a videira. Eu sou o que você precisar que eu seja. Se precisa de cura, eu sou a cura. Se precisa de milagre, eu sou o milagre. Levante a sua mão para adorar a Deus. Eu vou liberar a palavra aqui. Eu não sei qual a sua necessidade, mas Deus vai se revelar de acordo com ela. Aproveita e fica de pé adorando a Deus para a gente encerrar. Eu sinto graça de Deus nessa palavra. Deus
Deus vai se revelar de uma forma que você possa cumprir o seu propósito. Moisés, eu sou o que sou. Do que você está precisando, irmão? Há uma enorme diferença entre o que eu quero e o que eu preciso. Não é o que você quer, é o que você precisa. Deus se revela. Eu sou. E aí, irmão, fiquei pensando, Moisés estava no palácio, mas não era egípcio. Era hebreu, mas não era escravo. Estava em Midian, mas não era midianita. Moisés só se achou depois de se encontrar com Deus. Porque enquanto você não se encontrar com Deus, você não vai saber quem você é. Está no palácio, mas não é egípcio. É hebreu, mas não é escravo. Está em Midian, mas não é midianita. Mas depois da sarça, sou o libertador da nação de Israel. Quando você aguçar o seu ouvido e ouvir o chamado de Deus, você vai entender quem você é. Posso orar com você? Senhor, eu oro agora em nome de Jesus. Senhor, quantas vezes é tão difícil cumprir o propósito, entendê-lo, mas hoje o Senhor trouxe irmãos aqui, irmãs, amigos, amigas, para dizer a eles, eu tenho um propósito na sua vida, e vou me revelar da maneira que for necessária, para que você entenda que eu vou te dar condições desse propósito se cumprir. Eu mudo a sua história, eu perdoo o seu pecado. Ah, Deus, quantas vezes estamos calçados com as nossas sandálias, achando que do nosso jeito vai dar certo. Aí o Senhor vem e nos ensina, tira a sandália, para viver o propósito. Quem sabe o Senhor trouxe gente aqui essa noite, para que eles arranquem as sandálias que caminharam com elas até agora. Porque o Senhor tem um novo tempo reservado para ele e para ela. Não sei qual a necessidade do teu povo, cada um aqui tem as suas particulares, mas eu creio que tu és o Deus que ele se revela da maneira como nós precisamos. Eu concordo com essa palavra, que ela seja profética, em nome de Jesus, amém. O final da história de Moisés, todo mundo conhece, aos 120 anos de idade, cumpriu o propósito. Você chega no final do Deuteronômio, diz que Moisés concluiu a obra. Concluiu a obra. Ah, não entrou em Canaã. Lá em Lucas 9, Jesus está no alto do Monte Tabor. Quem está lá conversando com ele? Elias e Moisés. Talvez você entrou aqui essa noite, vou usar um português bem corriqueiro, me perdoe, já deu cabeçada para tudo quanto é lugar. Está igual Moisés, está no palácio, mas não é egípcio, é hebreu, mas não é escravo, está em Midian, mas não é medianita. Você já se procurou para todo lado, mas não se achou. Mas Deus te trouxe aqui para dizer, você só vai mudar o rumo da sua história quando você der ouvido à minha voz. Você só vai encontrar propósito para a sua vida quando você ouvir a minha voz e atendê-la. Se ouvir e atender, aí você come o melhor da terra. Se ouvir e praticar, é casa edificada na rocha. Eu quero saber onde está essa noite aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, jovem, adolescente, que sabe que tem um propósito de Deus, mas está tudo parado, porque esse propósito só vai andar, as coisas só vão acontecer quando você der ouvido à voz de Deus. Você precisa voltar para Jesus agora. Você conhece tudo que eu preguei aqui. Você precisa voltar para Jesus agora, fazer uma aliança com Deus. Deus se revelando para você aqui através da palavra, dizendo, eu sou o Deus de Jacó, sou o Deus que muda a história. Não importa como você está, importa o que eu vou fazer daqui para frente. Eu vou mudar a sua história, vou mudar de vez a sua história. Talvez você está aqui, você nunca teve uma experiência com Deus, você conhece Deus de ouvir falar, semelhante a Moisés, mas agora é tempo de ter experiência pessoal com Deus. Você precisa fazer aliança com Deus, essa aliança se faz através de Cristo Jesus. Eu quero saber aonde está você que quer hoje fazer uma aliança com Deus, para se achar nessa vida, para saber para onde você vai, de onde você veio, para onde você vai, saber que seu destino é eterno, e só em Cristo você vai encontrar salvação.
Você quer voltar para Jesus agora? Ou você quer reconhecê-lo como Salvador? Pela primeira vez você quer tomar essa decisão? Um amigo te trouxe, alguém te trouxe, e Deus falou contigo aqui, você precisa hoje voltar para a casa do Pai, ou reconciliar-se com Ele, ou pela primeira vez tomar essa decisão. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Isso. Tem um moço vindo aqui à minha direita, outro vindo aqui. Isso, venha, moça. Aplaude mais forte, que tem gente vindo aí, irmão. Aplauda mais forte. É Deus te encontrando nas sarças da vida e dizendo: estou aqui para mudar a sua história, estou aqui para mudar o rumo da sua... Isso, sai do seu lugar, vem, desce. Desce da galeria, sai de onde você estiver. Hoje à noite você tomar essa decisão. Chega de protelar, chega de fugir do seu propósito, chega de fugir daquilo que Deus tem para você. Tem gente aqui que o pai, a mãe, os avós, crentes, te falaram: ó, você estava no ventre da sua mãe quando Deus fez uma promessa, você está fugindo disso.